A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que esteja bem. Meu nome é Michele Camargo, venho trazer mais um vídeo para vocês. E semana passada, essa semana na verdade que passou, tô atrasada com meus vídeos, né? Que eu não postei vídeo nem terça e nem sábado, isso? Ou só terça? Não postei vídeo. Mas hoje eu estava tarefada, né? Estava bem ocupada. Um motivo bom. Porém, hoje eu trago um assunto muito especial, muito bom. Uma passagem bíblica que vai falar muito, falou muito ao meu coração e com certeza vai falar ao teu coração também. Gente, tô aproveitando para gravar à noite. Acabei de chegar do culto. Agora eu acho que é 10h30, mais ou menos. E vim gravar para vocês, aproveitar que não tá tendo barulho, porque durante o dia é uma barulheira de moto, de carro, né? Bom, vamos lá. Gostaria de ler com vocês, trazer a passagem bíblica que se encontra lá em Lucas, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, versículo 11. E aqui fala sobre a cura dos 10 leprosos. Quem quiser abrir a Bíblia comigo, está acompanhando, é muito bom para você já ir lendo e meditando na palavra do Senhor junto comigo. Lucas, capítulo 17, versículo 11, que diz assim: E aconteceu que ao seguir para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e Galileia. A gente grava isso. Jesus, ao seguir para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e Galileia. Ao entrar em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais ficaram parados de longe. Ergueram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E quando os viu, Jesus disse-lhes: Ide, a moto, ide apresentai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que quando iam, foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou e em alta voz glorificou a Deus. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e era samaritano. 17. E Jesus respondendo disse: Não foram 10 os purificados? Mas aonde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, segue teu caminho, que tua fé te tornou são. Em outras traduções, fala: a tua fé te salvou. Gente, essa história nos traz uma lição de fé e principalmente de gratidão, não é verdade? É uma passagem curta, se você olhar, ela é curta, né? Do versículo 11 ao 19 só. Uma passagem curta, porém de grande significado, de grande aprendizado para nossas vidas. O texto fala que Jesus caminhava entre Samaria e Galileia. Ou seja, Jesus estava numa zona de fronteira. Estava ali entre as duas cidades. Logo, entre os 10 leprosos, né, que clamou aqui a Jesus,
creio eu que teria judeus e samaritanos. E o que me chama a atenção, o ato de fé, né, que eu disse lá no começo, é que Jesus não curou eles no exato momento. O texto diz aqui que eles clamou a Jesus em alta voz de longe. E de longe, Jesus falou, e de apresentar aos sacerdotes. Ele não foi lá, estendeu a mão, curou ali naquele momento. Ou seja, esses 10 leprosos, Jesus mandou eles irem e eles foram curados no caminho. Então, aqui nos mostra que eles teve que ter fé e obedecer. Obedecer o que Jesus ali estava pedindo para eles fazer, mandando eles fazer. Porque eles poderiam ter ficado ali e pensado, né? Poxa, tô clamando e ele pediu pra gente se apresentar aos sacerdotes. Mas a gente não tá curado. E voltando um pouquinho, gente, que eu me lembrei aqui, o que acontece? Os samaritanos e os judeus, eles não conviviam junto. Um aceitava o outro. Samaritanos eram considerados como estrangeiros. Então, judeus e samaritanos não viviam juntos. Acontece que, pelo aquele grupo estar com lepra, aqueles 10 leprosos, essa doença acabou deixando a rivalidade de lado. É por isso que eles conviviam junto. Porque se não fosse isso, estaria separado. Então, pela situação que eles se encontravam, um acabou aceitando o outro, né? Então, eles estavam ali junto. E essa doença, gente, ela é uma doença que não tinha cura, né? Quem tinha lepra naquele tempo, eles viviam totalmente isolados da sociedade. Eles viviam sem afeto, longe da família, não podiam trabalhar. Então, eles viviam só. Eles viviam apenas ali com quem tinha lepra também junto com eles, né? Aí eles viviam junto. Fora isso, eles eram considerados impuros. Então, eles tinham que viver longe da sociedade. E muita gente hoje em dia, né? Aqui fala da lepra na carne, né? Lepra, uma doença. Mas hoje, trazendo para o lado espiritual, quantas pessoas não estão com lepra? Lepra. Gente, lepra da inveja, lepra da fofoca. Lá Miriam, para você ver que Miriam, quando ela entrou ali um complô com Arão, né, os dois eram irmãos de Moisés, e eles foram falar de Moisés, um homem de Deus, ungido por Deus, e eles foram falar mal dele, a Miriam com inveja, fofoca, né? E Deus colocou lepra nela. E ela teve que ficar separada dali do acampamento. Tinha que ficar longe. Pelo que ela fez. Por isso que eu falo que muita gente tá leproso hoje em dia. É muita fofoca, é muita inveja. Um quer ser melhor que o outro, um quer crescer mais que o outro. Enquanto, olha, presta atenção, esses 10 leprosos, samaritano e judeu, enquanto tava todos leprosos, tá tudo bem. Você vê muito isso em empresas, na igreja, até mesmo dentro da tua casa, no meio dos teus parentes, você vê que enquanto você tá ali no mesmo nível ou até abaixo, tá tudo certo.
A hora que você começa a subir, que você passa ali um pouquinho, aí já começa. Não aceitam. Porque ou você fica no mesmo nível ali, ou você não é nada, você fica abaixo. Mas cresce pra tu ver. Aí começa a contenda, começa a inveja, começa a fofoca, começa a levantar caluniações contra a tua vida. Tô mentindo? É verdade. Infelizmente, as pessoas não entendem que o sol brilha para todos. As pessoas não entendem que Deus, ele usa cada um da tua maneira, do jeito que ele quer. Não existe, eu sou igual fulano, eu vou pregar igual cigano, eu vou louvar não sei quem, entendeu? Cada um é da tua forma, cada um é do teu jeito. Até quem lava um banheiro, varre o chão de uma igreja ou no trabalho, ou é importante, faz parte. É que nem nossos membros, né? A unha é pitiquitinha em comparação ao dedo. Só que ela é importante. Imagina um dedo sem unha. É horroroso, né? Então, até mesmo o menor membro nosso é importante. Tem seu valor. Eu já mudei um pouco o foco aqui, mas eu vou dizer o que tá vindo no meu coração para falar. Então, gente, esses 10 leprosos estavam juntos porque tava tudo leproso. Então se aceitavam. Aí Jesus fala: ide e apresentai aos sacerdotes. E eles obedeceram, os 10. Ato de fé, obediência, né? Foram. Porque naquela época os sacerdotes, quem tinha lepra tinha que se apresentar a eles analisavam para ver se aquilo realmente era uma lepra, para ver se não era uma alergia, para ver se era alguma outra coisa de pele. Se fosse lepra, realmente vivia separado. Se não, voltava a viver em sociedade, ou quem era curado voltasse, entendeu? Por isso que Jesus falou, ide apresentar aos sacerdotes. Só que acontece que no caminho que eles foram curados. Não foi na hora. E ele sendo curado ali no caminho, o texto diz que um voltou. Apenas um voltou. O texto diz aqui no... Eu vou ver junto com vocês, ó. Não foram 10 os purificados lá no 17, gente. Mas onde estão os outros 9? Ou seja, 10 clamaram, 10 obedeceram, 10 foram curados, mas apenas um voltou para glorificar o nome do Senhor, para agradecer. O texto nos diz isso. E eu acredito que desses 10, pode ser que se os 9 foram, o texto não fala, mas se os 9 foram se apresentar aos sacerdotes, os 9 eram judeus. Só tinha um samaritano, porque o texto fala que o que voltou era samaritano. E quem se apresentava aos sacerdotes daquela época eram os judeus. Entendeu? E só o samaritano voltou. Quem voltou foi um samaritano, ou seja, estrangeiro, considerado estrangeiro. E ele voltou para agradecer, para prostrar, ele prostou, ó, caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e esse era samaritano. Eita glória, hein? E é onde Jesus pergunta, ué, não foram 10 os purificados? Onde estão os outros 9? Gente, essa passagem destaca que, embora muitos buscam bênçãos, cura, libertação, a gente busca tanta coisa, né? Eu confesso para vocês que teve um tempo da minha vida que eu ia na igreja só quando eu precisava. Isso há muito tempo, viu, gente? Quando eu tava lá para Ribeirão Preto,
Eu ia na igreja quando eu precisava, quando estava numa situação difícil, e eu ia atrás de revelação. Atrás de Deus falar comigo, me dar uma orientação, me dar, sabe, alguma coisa? Ou seja, eu não ia atrás de buscar, conhecer, ouvir a palavra de Deus, aprender e estar ali em comunhão. Não, eu ia porque, ai, alguém vai me revelar alguma coisa. E eu vejo muito isso hoje em dia. Eu vejo muita gente buscando a Deus pelo que ele pode dar, pelo que ele pode fornecer, pelo que ele pode fazer, e não pelo que ele é. Eu já fiz isso. Graças a Deus eu compreendi o que realmente é servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor que ele me libertou disso. E hoje eu procuro compreender a palavra do Senhor, o que ele tem para mim, o que ele é, a presença dele, o Espírito Santo. Nós temos que ter isso em nossa vida. Intimidade, comunhão. Não é revelação. Não precisa. Tem revelações, Deus usa. Mas você pode estar ali conversando com o Senhor e ele falar ao teu ouvido, ou através de um sonho, uma visão. Hoje eu entendo que eu não preciso ficar procurando alguém para profetizar, para revelar alguma coisa. Hoje eu posso procurar Deus. Eu entendi que hoje que eu posso fazer isso. Entendeu? Então muitos vão na igreja, procuram Deus quando tá numa situação difícil e atrás de revelação. E tem que tomar um cuidado com esse negócio de revelação, porque hoje em dia tem espírito de adivinha, tem essas pessoas que vai lá na tua rede social, fica olhando tudo para falar, né? Alguma coisa. Tem que tomar cuidado. Toma cuidado. Na Bíblia está escrito que muitos profetas, falsos profetas. Aí, numa dessa, alguém te revela alguma coisa, fala algo, não sei o que, e você acredita e fica esperando, e não acontece, e você se frustra e fala, Deus não honrou, Deus não é fiel, Deus não sei o que. Não. O que Deus promete, ele cumpre. Deus é o único que não mente, ele é o único que é fiel. O homem mente, o homem deixa a sua palavra para trás, mas Deus não. O pai da mentira é o diabo. Então, muitas das vezes pedimos algo para Deus e ficamos também parados, esperando o milagre para começarmos a agir. Gente, esses leprosos, esses 10 leprosos, que nem eu falei, eles teve que obedecer. Jesus falou para eles, vai, apresenta ao sacerdote, e eles foram. E eles foram curados no meio do caminho. Aí quantas das vezes Deus mandou eu ou você fazer alguma coisa e nós não vamos? Né? Fazer algo e nós não fazemos. Porque fica esperando o milagre primeiro. Fica esperando acontecer primeiro. Primeiro, Senhor, faça isso que depois eu faço aquilo. Não, primeiro nós temos que fazer para Deus. Entendeu? Nós temos que ter fé. Nós temos que agir. Nós temos que dobrar nosso joelho e orar. Nós temos que, entendeu? Nós temos que correr atrás. Existem lutas, existem coisas que entregamos a Deus e quando entregamos, descansamos. Que só cabe a Ele. Mas tem coisas que temos que fazer nossa parte. Eles teve que fazer a parte deles, caminhar. E é aonde Deus mandou, ou Jesus mandou. E receber a cura. Entendeu? E o texto nos fala mais abaixo, para finalizar, que tá ficando bem comprido esse. Foi ainda vai ter um monte de coisa para falar, né, gente? Mas aí fica muito longo o vídeo. E tá tarde também, eu tô aqui que eu falo muito alto. Não consigo falar baixo. E no final do texto aqui diz que de todos, os 10 foram beneficiados. Mas apenas um
foi transformado por completo. 10 receberam a cura do corpo. Mas o que voltou, além de receber a cura do corpo, recebeu a salvação da alma. Eita glória, mas isso é maravilhoso. E eu te pergunto nesse vídeo, será que nós somos daqueles que só buscam a mão do Senhor para receber o que precisamos, ou somos como o samaritano, que volta aos pés do Senhor para adorá-lo e reconhecer quem ele é? Porque muitos querem, que nem muita gente fala, né? Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção, né? E nós temos que adorar a Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz. Tem aquele hino lá, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Gente, Deus é Deus. Ele não muda. Ele vai ser o mesmo hoje, ontem, hoje, sempre. E nós temos que agradecer, sermos mais gratos. Temos que parar de ser ingrato. Agradeça tanto pelas coisas materiais, pela providência. Vai comer, senta, agradece pelo alimento, mesmo que seja pouco. Mesmo que seja um arroz puro ali, seco, ou uma farofa, agradeça. Porque tem gente que não tem nada, nem esse arroz. Agradeça quando acordar. É mais uma oportunidade de vida, que é um privilégio. Você recebeu mais uma oportunidade para fazer diferente, para fazer melhor. Não para viver mais do mesmo. É para mudar, é para fazer, é um renovo, a cada dia é um renovo. E temos que agradecer a Deus por isso, porque nós não somos nada. Nós não somos nada, nós necessitamos da presença de Deus. Se ele quiser estralar o dedo e acabar com tudo, ele acaba com tudo, ele é Deus. Mas pela misericórdia dele, e a misericórdia dele se renova todas as manhãs, nós acordamos, nós temos a nossa família, nós comemos um pouco ou com muito, nós alimentamos e temos a presença dele. E se você não tem, busque isso. Porque por mais que nós venhamos não ter nada neste mundo, quando temos a presença, temos tudo. Nós nos sentimos completos. Por muito tempo, eu vivia um vazio. Sempre fui na igreja assim, cresci indo na igreja, num lar cristão, porém não mergulhei a fundo. Hoje, procuro mergulhar mais a fundo, compreender as coisas de Deus, porém lá atrás eu senti um vazio que eu tinha que completar. Nunca usei droga, nunca bebi, nunca fumei, porém eu precisava cortar meu cabelo. O meu cabelo era sempre curto, então tudo eu descontava no meu cabelo porque eu tinha que me sentir melhor, porque eu tinha que... E aquilo ali tinha que suprir o vazio que eu sentia. Comer. Quantas pessoas não come por causa da ansiedade, de um vazio que sente, que tem que preencher algo e desconta tudo na comida. Então, nós temos que nos encher da presença de Deus, nós temos que buscar ter comunhão com o Espírito Santo. Temos sim que ir à igreja, não tem esse negócio, a igreja sou eu, não preciso de ir na igreja, tá? Que se continuar desse jeito, né? Não vou falar nem nada. Mas sim, temos que ir à igreja.
Temos que ouvir a palavra, temos que ter comunhão com o próximo, que é onde nós vamos evoluir. Quando você tem comunhão com o teu irmão e tá no meio do povo, você evolui, porque, né, acontece de tudo. Mas temos sim que, a igreja temos sim que ter comunhão. Você tem que buscar dentro da tua casa e você tem que buscar na igreja também. Na igreja você vai para prestar culto, prestar gratidão, louvor a Deus, exaltar a Deus. Falando nisso, gente, esse vídeo tá enorme. Devemos orar, sim, mas devemos louvar também. Eu não falo de cantar, eu falo de louvar. Louvar a Deus. Quando você louva a Deus, você está adorando. O louvor exaltando. Por isso que no céu vai sobrar o louvor, viu? No céu, o que fica é o louvor. Oração é aqui. Aproveita para orar aqui. É muito importante. Palavra e oração. A palavra, Deus fala conosco. Nós aprendemos mais de Deus. E a oração, você busca uma intimidade, uma comunhão, você desabafa, você agradece, você pede, você busca. Você tem que ter um diálogo com Deus. Mas você também tem que louvar. Louvar. Prestar culto, louvar a Deus. Adorar, exaltar o nome dele através do louvor. Isso é maravilhoso. E os anjos cantam, os anjos adoram ao Senhor. Lá em cima, quando eu chegar lá em cima, eu quero louvar e adorar o nome do Senhor muito mais. Aqui, né, já buscamos para isso, mas imagine você lá no céu. Que maravilhoso, né? Então, que venhamos refletir se estamos sendo gratos ou ingratos. Se eu e você é um dos 9 que não retornaram, ou nós somos igual esse samaritano que retornou, se prostrou no pé do Senhor e adorou e exaltou o nome dele. Eu quero ser igual esse samaritano. Em nome de Jesus. E você? Gente, vou finalizar esse vídeo que tá tarde. Mas se você gostou desse vídeo, é de graça. É de graça. Então, deixa seu joinha. Se você gostou ou não gostou, deixa sua joinha aí pra mim. Compartilha, porque como serviu pra você, pode servir pra outra pessoa também, que precisa ouvir isso, que precisa ter mais gratidão. Mais grato a ti, mais grato a ti. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ficam com Deus.